Bom dia a todos. Nós iremos dar início a essa conversa com o professor João Pessoa sobre a Covid-19. O professor João Pessoa é vinculado ao Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu e atua há muito tempo já na área de virologia. E ele também pertence à diretoria da Sociedade Brasileira de Virologia. E nos últimos tempos, o professor João Pessoa tem se disponibilizado a implementar novos testes de diagnóstico da Covid-19 aqui na cidade de Botucatu. Inicialmente, o professor João fará uma breve explanação sobre esse tema e depois será aberta uma oportunidade dos participantes fazerem perguntas via o nosso chat. Eu peço que inicialmente todos os participantes mantenham o seu microfone e o vídeo desligados e posteriormente vocês façam a inscrição de realização dessas perguntas via nosso chat. O Enzo, que está nos auxiliando hoje nessa sessão, vai anotar esses nomes e chamar depois para que essas perguntas sejam feitas. João, em nome da diretoria do Instituto de Biociências, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade em participar dessa conversa e fique à vontade para iniciá-la. A gente tem, sim, os dois vírus que já aconteceram, SARS e MERS, para a gente balizar um pouquinho nossos procedimentos, mas eu vou falar um pouquinho para vocês, são beta-coronavírus, são vírus muito importantes, só que eles têm diferenças, principalmente quanto à capacidade de sua transmissão, e a sua capacidade de adaptação às nossas células. Né? Não que aqueles mataram bastante, o MERS até mata mais, a gente não sabe ainda a estatística totalmente dessa nova, né? Até onde vai, onde vem, são só suposições, mas de acordo com tudo que se conhece a respeito do vírus, é realmente de se preocupar bastante, tá bem? Então a gente vai fazer uma breve explanação sobre o que já se sabe do vírus. Então vamos lá, vamos ter uma aula de virologia agora de 5 minutos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, né, para a gente entender um pouquinho e eu falar um pouquinho do que aconteceu, a origem disso, tá? E por que os coronavírus também são vírus, junto com o vírus da gripe, H1N1, são vírus que nos preocupam bastante, do ponto de vista de pandemias. Tá? Então, vamos lá. Lembrando também que depois nós vamos ter perguntas, e aí pode ser perguntas, tá? Desde que eu entenda, porque também a gente estudou bastante nesses últimos dias aqui, para entender bastante, né, dos fakes, o que não era, e muitas vezes até fui enganado. Né? Nós, da Sociedade Brasileira de Virologia, os fakes eram tão bem feitos, mas tão bem feitos, com, né, revisões, todas citações bibliográficas, só que aí na hora que a gente ia buscar a citação bibliográfica não tinha nada a ver com aquilo que estava descrito. Então, nós já fizemos isso. Então, vamos lá, gente. Compartilhar aqui. Bom, Enzo, está funcionando? Vamos ver aqui. Tá? Tá sim, professor. Perfeito. Então, esse é o nosso grande inimigo aqui. Esse é um site que eu uso bastante em aula, né? Que é o site do Viral Zone, que tem todas as informações sobre todos os grupos de vírus aqui. Então, tem os vírus DNAs, os vírus RNAs, tá? Os vírus com transição reversa. Lembrando que eles não têm nada a ver um com o outro, tá? Não são filogeneticamente relacionados, ou seja, a origem deles são diferentes, mas dentro dos vírus RNAs nós temos esses grupos aqui de fita única e fita dupla, tá? E os de fita única divididos, se eles já funcionam como RNA mensageiro, ou seja, na hora que o vírus entra, joga o material genético dentro da célula, se ele já começa a produzir proteína, que é esse grupo aqui, ou se ele precisa fazer moléculas de RNA antes. Então, os coronavírus estão aqui, nesse grupo de RNA positivo, e dentro de uma ordem chamada Nidovirales, onde nós temos as famílias, temos 4 famílias dentro dessa ordem, chama Nido, que vem de ninho, já vou falar para vocês, porque dentre eles está Coronaviridae, que é a família, e o gênero beta-coronavírus. E o alfa também, que aqui nós temos
os vírus humanos também, que tem aqui, ó, o rosinha, são todos vírus humanos. Aqui, dentre esses vírus humanos, nós temos já 4 vírus, vamos lembrar que nós temos 4 vírus que são de resfriado comum. Esses vírus já descobertos na década de 60, 2 deles, e depois, tá, que veio o SARS, aí veio bastante estudo em cima dos coronavírus, e aí descobriram mais 2 vírus relacionados ao resfriado comum. E esses vírus são ubíquos, tá? A gente tem esses vírus desde a infância, e uma coisa que nos preocupa muito é que esses vírus que causam resfriado comum, a gente, porque vem aquela primeira pergunta, né? Já adiantando algumas perguntas que todos fazem aqui. Esse vírus vai conferir imunidade por toda a vida? Então, quando eu ficar curado, eu vou ficar, né, imune por muito tempo? Não sabemos. Não sabemos. Não temos nenhuma resposta disso. Se a gente for pelos coronavírus humanos que causam resfriado comum, a grande maioria das vezes, tá? Não. A resposta é não fica. Então, a gente tem resfriado comum por coronavírus toda a vida. Cerca de 30% dos nossos resfriados são por coronavírus. Então, se a gente pegou um coronavírus com 6 anos de idade, a gente pode pegar ele com 8, com 10 e assim por diante. Então, esse é um ponto que ainda vamos ter bastante tempo ainda para responder o quanto tempo, efetivamente, a imunidade. Então, vamos lá. Esse é o nosso inimigo, o beta-coronavírus, que dentre eles temos várias espécies, tá? Várias espécies, né? Esse é daqui, ó, HKU1 é um dos resfriados comuns, tá? E aí nós temos o nosso inimigo aqui, que é o, né, SARS-coronavírus 2, porque o SARS, síndrome respiratória aguda grave 1, foi aquele que surgiu em 2002, 2003, tá? Na China, e também aqui nós temos o que é esse daqui, ó, esse que é o SARS e os vírus relacionados a eles, que foram evoluindo, então eles vão mutando, e aí nós temos o SARS-2, que esse é o nosso grande inimigo. Então tá aqui, ó, esse é o nosso grande inimigo, composto por, né, o RNA viral, que está aqui dentro de um capsídeo proteico. Então vamos lembrar, vírus, o que é vírus? Vírus é um ácido nucleico, a base de um vírus é o ácido nucleico protegido por um capsídeo. Tá? E aí nós temos capsídeos icosaédricos, tá? Um icosaedro, uma forma, e nós temos esse daqui, tá? Que é um capsídeo helicoidal. É um capsídeo helicoidal. Isso é comum nos vírus negativos, são os vírus mais perigosos que a gente chama, né? A gente chamava os mais perigosos, né? Porque agora a gente está vendo que esse é um dos mais perigosos também. Mas se você pegar o vírus da raiva, tem esse tipo de estrutura helicoidal, o vírus da gripe, o vírus do sarampo, tá? O ebola, todos têm essa estrutura aqui, ó, de simetria helicoidal. E dentre esse grupo que a gente viu, dos grupos positivos, esse é um vírus, tá, que tem, e dizem os especialistas em evolução, que ele fez uma transição, o coronavírus é a transição entre os vírus positivos, já vou falar para vocês, e os negativos, que são esses muito perigosos. Então, ele está aqui entre os vírus perigosos, sim. Ele chama nidoviralis por quê? Porque ele tem vários, olha só, vamos lá, vamos pegar, esse aqui é o genoma dele, que está aqui dentro, tá? Dentro, protegido por esse capsídeo, não é uma proteção, né, rígida, então, mas é uma certa proteção, e essa proteína verdinha aqui, ela faz um papel importantíssimo na infecção. E aí, fora isso, nós temos o envelope, que é uma bicamada lipídica, se a gente aumentar aqui, a gente vai ver que tá o azulzinho aqui, ó, tá? Que é o lipídio, que é derivado da membrana plasmática do vírus. Membrana plasmática da célula. Então, o vírus rouba isso aqui na hora de sair da célula. Então, ele rouba essa estrutura aqui. Tá? Então, essa estrutura aqui é igualzinha da nossa célula. Então, é uma bicamada lipídica. Só que antes dele roubar, ele colocou todas as proteínas dele.
Então, colocou as proteínas de superfície, que é a proteína S, que é a mais importante, e as proteínas de membrana, aqui também, e uma proteína, né, de membrana também, um pentâmero, que é a proteína E, então que nós vamos. Então, quando esse vírus, ele adsorve, ou seja, ele liga a célula por essa proteína, que é a proteína S, tá? E aí aquele esquema chave e fechadura, tá? Então, quer dizer, você tem o seu receptor, se a proteína S tiver uma força de ligação, ou seja, todas as interações físico-químicas ocorrerem de uma forma adequada, isso se ligar, tá? Essa vai se ligar à superfície da célula, vai causar uma alteração estrutural, tá? Que vai promover uma fusão desse envelope aqui com a membrana plasmática, liberando esse núcleo capsídeo para dentro do citoplasma celular. E lá no citoplasma ele libera esse genoma aqui. E olha que interessante, ele já é um RNA mensageiro, vamos lá, é um RNA com toda a informação para ser traduzido para o ribossomo começar a produzir a proteína dele, imediatamente, porque ele tem toda a estrutura de um RNA mensageiro eucariota. Ou seja, ele tem o CAP, vamos lembrar, CAP é sítio de reconhecimento para o complexo de nicho de tradução. Para ele virar proteína, para isso aqui virar proteína, uma porção do ribossomo, junto com uma série de proteínas, tem que reconhecer. E reconhece essa porção 5 aqui do RNA e começa a transcrever, começa a traduzir essa proteína logo que o vírus vai. E aí produz uma poliproteína, primeiro que é essa de cima aqui, tá? E uma bagunça, né? Porque ele faz o ribossomo estar lendo e cada códon vai produzindo um aminoácido e vai produzindo essa proteína, aí ela para aqui, porque aqui tem um códon de parada. E aí produziu essa proteína. Só que, em uma porção, tá, cerca de 5 a 10%, tá, desses RNAs, ele troca de fase, é uma loucura. Ele tem um pseudonó ali, que o ribossomo está indo assim, e aí de repente ele bate e volta. Então, o que deveria ser um códon de parada para parar de produzir essa proteína, ele continua. Para quê? Para produzir outras proteínas. Então, esse conjunto de proteínas aqui, ó, tudo isso aqui que a gente chama de proteína não estrutural, que não fazem parte do vírus, então nenhuma dessas proteínas a gente encontra aqui, ó, elas não estão presentes, elas vão estar dentro, vão lá para dentro da célula, elas são produzidas dentro da célula imediatamente na hora que o vírus libera o seu genoma, e aí essas proteínas produzidas, essa poliproteína, vai ser clivada, né, ou por proteases, né, proteinases, furinas, então também furinas que quebram isso aqui, mas principalmente por proteinases e proteases, tá, que são as próprias delas mesmas, são autoproteases aqui. Então tudo isso aqui, todas essas proteínas são responsáveis pela replicação, pela multiplicação desse genoma aqui. Fala assim, poxa, então, e agora, como é que ele faz as proteínas do vírus? Porque até agora não tem nenhuma proteína do vírus pronta. E aí sim, esse complexo aqui, que é o que a gente chama de RNA polimerase, que vai polimerizar o RNA viral, e que dependente de RNA, tá, que esses vírus têm, que é essa proteína aqui, ela que é o chefe, o ator principal, mas todos eles são importantíssimos, com atividade de helicase e outras atividades aqui, para, a partir desse genoma aqui, formar uma outra fita complementar a essa, tá, que é o que a gente chama de negativa, e a partir dessa negativa começa a fazer um monte de RNA mensageiro. Aí sim, esses RNAs mensageiros, subgenômicos, menores do que o genoma, é que vão efetivamente, tá, fazer com que sejam produzidas as proteínas estruturais do vírus. Então, olha, esse RNA mensageiro vai produzir a proteína S. Esse RNA mensageiro vai produzir a proteína E. Esse aqui vai produzir a M, que é a de membrana, tá? Esse vai produzir a proteína N, que é aquela do núcleo capsídeo. Então, a partir do momento, por isso que ele chama nidovirales, por quê? Porque os RNAs mensageiros são aninhados, né? Eles começam a ser transcritos aqui e depois, né, por uma série de processos,
bem complexos aqui. Então, é dessa forma que é o vírus. Aí, a partir desses RNAs mensageiros, são produzidos todas as proteínas em alta concentração. Tem proteínas aqui que vão bloquear muitos eventos celulares. Por quê? Porque o vírus quer a matéria-prima para ele. O que é a matéria-prima? Aminoácidos para fazer o grande número de proteínas e ácidos nucleicos para fabricar a grande quantidade de RNA viral. Aí pronto. Aí, proteína. E aí, a partir dessa outra fita que foi feita a partir desse daqui, é que gera mais fitas iguais a essa, que vão ser, aí sim, a proteína N vai encapsidar, vai fazer o capsídeo helicoidal em volta do RNA, e aí esse RNA vai migrar, todo esse complexo vai migrar para o local, porque lá esses RNAs mensageiros aqui, da proteína E, da proteína S, são RNAs mensageiros que enganam a nossa célula. A nossa célula acha que tem de membrana, porque tem todas as sinalizações para ir para a membrana. Então, a célula bota, ou seja, tudo é feito pela célula. O vírus simplesmente joga isso daqui, é o que a gente chama de RNA infeccioso. Tá bem? Então, esse é o ponto. Qual que é agora? Vamos lá, vamos fazer assim. Mas, tudo bem, esses vírus são... O que aconteceu para a gente ter essa nova pandemia? O que aconteceu com o vírus? Vamos lá, esse é um genoma, a gente pegar aqui, é um dos genomas maiores da natureza. Na natureza a gente não encontra genoma de RNA, molécula de RNA maior que isso. E, depois o César pode até complementar, né, quem fala de evolução de genomas. E uma coisa importante, quando o genoma começa a ficar muito grande, tem que acontecer algo durante a sua multiplicação para corrigir erros. Porque se ele não corrigir erros, ele acaba parando a sua produção e, consequentemente, isso não seria viável para uma espécie viral. Então, ele não teria eficiência. Eficiência é a alma do negócio, ser eficiente na replicação. Então, esse genoma muito grande aqui, de cerca de 30 mil bases, então o que aconteceu? Essa enzima aqui, RNA polimerase, e esse complexo aqui, uma proteína chamada, uma das proteínas não estruturais, corrigem os erros. Então, esse vírus ele não é tão mutável quanto os outros vírus RNAs. Porque quando a gente olha aqui dentro, e coloca assim, evolução dos genomas virais, a gente vê um gráfico muito interessante aqui, que é o quê? Qual o tamanho do genoma em relação à sua taxa de mutação, porque a evolução ocorre por taxa de mutação, inserção, deleção, recombinação, toda o que gera diversidade. Então, os viróides, que são moléculas só de RNA que infectam plantas, são os mais mutantes, ou seja, chega a ter um ponto de mutação a cada 100 bases ou a cada 1000 bases. E os vírus RNAs chegam próximo aqui do 10 a menos 4, ou seja, uma mutação a cada 10 mil, E os coronavírus estão aqui, nessa região aqui, ou seja, entre 10 a menos 5, ou seja, 10 mil até 100 mil bases. 100 mil até 1 milhão de bases, desculpem. Então, eu falo assim, mas ele não é tão mutante, então como é que gerou tudo isso? Ele não é tão, mas é mutante. Ele tem uma alta taxa de mutação, ele não chega a uma taxa de mutação como outros vírus com RNAs menores que não tem essa taxa, essa correção de erro. Então, essa taxa de mutação é que leva à geração de novos vírus. Toda vez que nós, os animais, temos uma infecção pelo coronavírus, nós temos uma situação onde, não só pelos corona, mas todos os outros vírus, a gente gera vírus mutantes. Toda vez que nós temos uma infecção viral, nós vamos gerar vírus mutantes no nosso próprio organismo. Só que essas mutações, muitas vezes, são deletérias para o vírus. Aí, aqueles que não têm essas mutações sobrevivem. Só que, em determinados momentos, essas mutações são muito benéficas para o vírus. Ou seja,
ele consegue escapar do sistema imune, ele consegue mudar suas proteínas, ou ele consegue ter mais eficiência, ele consegue, uma coisa muito importante que eu já vou falar já, né? Ele consegue mudar um códon. Então, quer dizer, naquele hospedeiro, aquela trinca de bases que gera aquele aminoácido não é tão eficiente, mas a partir do momento que ele mudou ele se tornou mais eficiente. Eficiência. Ele precisa ter eficiência na sua replicação. Vamos lembrar que vírus, tá, como qualquer espécie nesse planeta, tem um objetivo, manter a espécie. Nós estamos brigando agora para manter a nossa espécie, tá? Como nos brigamos no passado para manter a nossa espécie. Todas as espécies querem sobreviver. E eu acho que nós vamos sobreviver, com certeza. A espécie humana. Tá? Então, os vírus não são diferentes. Tá? Então, eles também vão sendo evoluídos, etc., toda vez que tem um evento. Mas vamos lembrar que a taxa de mutação dele comparado, né, com as bactérias que estão aqui, ó, olha só, que é 10 a menos 9, né, aqui a gente está falando da casa de uma mutação a cada 1 bilhão, ou seja, né, e aqui quando a gente pega os superiores aqui, que está na faixa do 10 a menos 10, 10 a menos 11, né, isso, então esse vírus evolui com uma taxa muito alta. Lembrando também que, né, com a geração de um vamos pensar assim, né? Não sei como é que é. Ele consegue se reproduzir aos 15 anos, depois mais 15 anos, o outro vai se reproduzir. Os vírus, em questão de... Os coronavírus, eles levam em torno de 18 a 30 horas para formar seu ciclo de replicação. E cada célula infectada pelo vírus pode gerar 10 a quinta partículas virais. Ou seja, nós temos de 10 a quarta a 10 a quinta. 10 mil a cada 100 mil partículas em questão de 24 horas. Tá? Então, é muito rápida essa geração. Então, vai gerar, sim, partículas mutantes. Só que está ali dentro do organismo. O que aconteceu? Vamos lá. O que aconteceu agora, vamos no foco principal, que com o nosso coronavírus. Vamos lá, RNA positivo, beta-coronavírus aqui. O que aconteceu com ele? Aconteceu que os vírus animais, nós temos muitos coronavírus animais. E temos coronavírus de morcegos. Vamos falar assim, poxa, mas o morcego é um hospedeiro importante? Sim, morcego ele é hospedeiro de vários vírus. A gente não sabe exatamente, mas o morcego ele serve como reservatório de vários vírus. E de coronavírus, eles têm vários coronavírus. O que aconteceu na China foi o seguinte, muito provavelmente a gente não sabe efetivamente, mas esses vírus dos morcegos já podem ter sido adaptados ao morcego, foram sofrendo mutações, tá? E essas mutações, tá, ainda dentro do morcego. Só que o que aconteceu foi uma interação entre morcego e uma outra espécie, que é o que mais a comunidade tem aceitado, tá? Principalmente por um trabalho bem elaborado, que foi esse daqui, ó, tá? De pangolins malaios, né? Que esse artigo, tá? Saiu na Nature, tá? Ele foi aceito aqui, ó, ele recebeu dia 7 de fevereiro, 17 de março, foi publicado dia 26 de março, mas dia 17 de março a gente já tinha o pré-release dele, né, a pré-liberação dele, e exatamente isso, aqui ele ele achou evidências muito claras de recombinação entre morcego e pangolins. E parece que o pangolim que aconteceu isso. O que aconteceu no civet, né, que é um gato, no SARS em 2002, né, e o que aconteceu em camelos com o MERS, tá, mas sempre teve origem em morcegos. Começou com morcego, e aí vai para uma outra espécie, e nessa outra espécie começa a trocar e a se adaptar. E o que aconteceu são 2 eventos fundamentais. Né? Aliás, 3 eventos fundamentais para a geração desse novo vírus. Isso é o que nos preocupa muito, nós virologistas. Tá? Por que nos preocupa? Primeiro, a mutação na proteína de superfície, tá? Causando uma adaptação perfeita ao nosso receptor.
É um receptor de angiotensina. Vamos lembrar que a gente não tem receptor só para receber os vírus. Receptores são proteínas que tem na superfície da nossa célula que tem alguma função. Esse receptor é um receptor de angiotensina que os vírus usam, tá, para entrar. Então, ele se liga muito bem. Então, essa mutação que ocorreu, tá, nessa transição morcego-pangolim, tá, e principalmente do pangolim depois para o homem, como é que eles acharam isso? Porque tinha pangolim em novembro, tá, com pneumonia, e que eles acharam o coronavírus do pangolim, publicaram e tudo mais. Só que depois que sequenciaram o genoma do SARS-2, tá, que é o vírus da Covid, lembrando que SARS-2, né, SARS-CoV-2 é o vírus e Covid é a doença. Então, o SARS-CoV-2 sequenciaram o genoma, compararam com o do pangolim, tá, tinha mais relação com o do morcego. Só que aí, quando pegaram, né, as sequências que não foram utilizadas, né, daquela pneumonia do pangolim e alinharam com o genoma desse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, viram que esse vírus, principalmente na proteína de superfície aqui, batia muito, muito mais do que o do morcego. Então, essa foi uma evidência muito clara. Além disso, para o vírus entrar na célula, ele precisa clivar essa proteína aqui. E tem um sítio de clivagem, que é de sítio de furina, e foi muito eficiente também a clivagem. Então, além de grudar muito bem na célula, esse vírus, olha, né, ainda tem uma facilidade muito grande de entrar. Bem, só entrar na célula é suficiente para eficiência? Não. O que aconteceu durante a evolução, ou foi durante a transmissão homem-homem, ou foi antes no morcego, ou até mesmo no pangolim, isso não se sabe, foi aquilo que eu falei. Os códons, né, são mais adaptados ao homem. Então, a eficiência de produção dessas proteínas aqui, na hora que isso vira um RNA mensageiro, né, foi muito mais eficiente do que os outros coronavírus. Então, isso é um ponto fundamental que difere esse vírus do SARS, de 2003, e do MERS. Então, é um vírus que se adaptou para se ligar muito bem à nossa célula. E, além disso, tá, vamos pensar bem nesse ponto, além de se adaptar, ele consegue entrar muito bem na nossa célula, e na hora de ir lá dentro, ele consegue se reproduzir muito bem. Falou assim, aí, desculpa a palavra, mas a merda está feita. Por quê? Ele foi super eficiente. Se ele é eficiente dentro da célula, ele é eficiente para produzir grande quantidade de partícula viral, ser transmitido rapidamente, e é isso que a gente está observando. Então, sim, houve isso, né? Porque na China, né, a China tem muita relação, tem muitos mercados, né, com animais selvagens, tá? Então usam o pangolim. O pangolim é das espécies que são vendidas, né, lá, né, a escama dele, porque ele parece um tatu, que é uma escama com fins medicinais, né, aquela loucura que é a China. Então, aconteceu sim lá, né, a questão, esconderam? Sim, no começo esconderam. Assim, agora é uma opinião própria, tá, que eu vou dar aqui para vocês, é um ponto fundamental. Ela assim, mas por que esconderam? Tudo, e agora a gente está vivendo isso, tudo tem sua característica econômica. A China teve muito prejuízo com o SARS, ou seja, em 2002. Tá? Teve um prejuízo econômico enorme. Só que ela cometeu o erro agora de achar que poderia conter esse vírus lá no seu ambiente. Ela tentou de todas as formas conter o vírus, mas ela não conseguiu por causa dessa característica. Tá? Porque ela já tinha conhecimento do SARS, ela sabia como fazer. Tá? Só que ela não contava com essa característica de transmissibilidade muito maior do SARS-CoV-2 em relação ao SARS-CoV. Então, esse foi um ponto que aí saiu do controle, tá? E essa palavra eu quero deixar muito claro hoje, controle. A gente precisa ter controle da situação. Tá? Tudo isso que nós estamos vivendo é para ter controle da situação. Então, vamos pensar nisso, gente. Tá?
As outras perguntas, então, vamos para a pergunta. Então, eu fiz uma explanação do nosso inimigo, né? Por que é sério, por que nós estamos muito preocupados, por que o mundo parou. Tá? Não foi à toa. Um evento biológico muito importante que ocorreu. Tá? Eu dei uma explanação breve aqui, depois se alguém não conseguiu entender, pode perguntar. E aí a gente vai, com certeza, tá? Vamos lá, vamos parar e interromper o compartilhamento aqui. E aí, tudo bem? Conseguiu agora? Agora vocês estão me vendo? Tá. Então vamos lá, gente. Então agora eu fiz essa explanação daquilo que eu entendo um pouquinho mais, que é de virologia, mas desde que não sejam perguntas médicas, tá? Um pouquinho da epidemia, a gente até pode fazer alguns comentários, eu posso ter a minha percepção sem nenhum problema, a gente pode comentar aqui. Tá bem? Então vamos agora à fase de perguntas, que é aqui uma explanação de meia hora aqui para vocês. Às vezes é muita informação, com certeza, mas só para vocês entenderem que esse nosso inimigo não é uma brincadeira, tá? Não é uma simples gripe. Tá? Nós não temos vacinas, temos candidatos a vacinas, mas... e outra pergunta também que todo mundo fala, poxa, mas com a gripe, com a H1N1, quando surgiu a pandemia de 2009, nós tivemos uma vacina em 10 meses. Então nós vamos ter uma vacina e hoje a tecnologia mudou. Tá? E muitas coisas que estão acontecendo, né, durante uma pandemia, durante uma emergência, que é o que a gente está vivendo, muitos protocolos podem ser quebrados. Tá? Estão sendo quebrados. Mas olha só, vamos comparar. A gripe já existia vacina. O que aconteceu em 10 meses para a gente ter a vacina da gripe foi um evento que simplesmente foi a adaptação desse novo vírus, do H1N1 de origem suína, ao crescimento em ovos embrionados, para ver título viral, para ver se realmente é eficácia e tudo, mas nós já tínhamos a tecnologia, nós já tínhamos todo um sistema de produção da vacina do vírus da gripe, que foi só adaptado. Isso tudo durou 10 meses, quando a gente já tinha uma vacina. Hoje nós não temos nada. Nós tínhamos, sim, tentativas de vacinas para SARS, para MERS, mas essas vacinas elas não foram estudadas tantas porque, principalmente a SARS, ela desapareceu. Muito provavelmente porque o vírus não era tão eficiente quanto esse. Esse vírus vai desaparecer? Não tenho bola de cristal. Então, esse é um ponto fundamental. Tá bem? Então vamos lá, vamos às perguntas, vamos tentar. Pode voltar na minha apresentação, alguma coisa que não ficou muito clara. E vamos embora. Vamos lá, gente. Oi, professor, bom dia. A minha pergunta é a seguinte, se a gente tem alguma informação de como foi feito esse contágio, se foi por comer a carne do animal, ou se foi por ter algum contato com as excretas ou com fluidos corpóreos do animal, a gente não tem nenhuma informação sobre isso. Na verdade, a gente não tem informação. Há suspeitas, porque nesse trabalho que foi feito a partir de um pangolim que estava com pneumonia. Foi um trabalho científico, efetivamente, feito, tá? Só que não foi esse animal, efetivamente, que foi o que causou, né, o caso zero lá, né, o que a gente chama, que é o primeiro paciente a ser contato. Então, não se sabe efetivamente como foi esse contágio. Ou foi por comer carne, ou foi manipular a carne, porque para você comer você tem que matar, você tem que abrir o animal, você tem que... Né, e muitas vezes, né, você, por ter esse vírus, essa característica, a gente está vendo aí que qualquer coisa o transmite, né, contato, mas não sabemos efetivamente qual foi o paciente zero. Né? Sabe que a transmissão entre humanos, ela ocorreu ali por volta de novembro mesmo, então esses são os dados mais seguros que a gente tem. Obrigada.
Oi, bom dia a todos. João, eu queria inicialmente agradecer a sua apresentação. Realmente você teve muita didática aí para apresentar um assunto bastante complexo, né? E agora a gente tem uma noção de fato de como tem essa questão do comportamento das estruturas do vírus, etc., né? João, você no início da apresentação, você toca num ponto que eu considero extremamente importante, até pensando na efetividade que o Ministério da Saúde está propondo, né, que é a questão das fake news, né? Você disse que a própria Sociedade de Virologia tem analisado alguns vídeos, eu acho até que esses vídeos eles são muito divulgados aí nas redes sociais, né? A gente recebe isso de caminhão todo dia, né? Agora, nem todos de nós da sociedade têm esse privilégio que nós estamos tendo aqui de ter um especialista tratando do assunto e estar com essa comunhão, né, com essa congregação desse assunto junto à sociedade. Então, hoje nós somos privilegiados, sim, né? Aí eu pergunto a você, se esses vídeos que vocês na sociedade já fizeram debruçar de discussão, se vocês farão algum tipo de remessa nas redes sociais, né? É lógico que não dá para fazer isso para todos os vídeos, mas para aqueles que vocês já analisaram, fica aí uma sugestão, e eu até estou te questionando quanto a isso, se vocês farão uma remessa para as redes sociais. Até pensando aí numa questão de repassar um pouco do privilégio que nós estamos tendo aqui hoje para os demais colegas aí da sociedade, que talvez sirva até como embasamento para que possa ter a sua postura frente a fazer isolamento ou não. E aí, se me permite, já uma segunda questão, se o isolamento, de fato, ele é efetivo nessa questão da propagação do problema, dentro do seu conhecimento, o que você tem a dizer a respeito disso? Muito obrigado, João. Bom dia aos colegas. Vamos lá. Primeira questão. Fake news parece que se multiplica mais que o vírus. Tá? É algo inacreditável. Tá? E alguns muito bem feitos. Tá? E às vezes, uma fake, às vezes ele não é nem... Hoje em dia a gente está vendo até uma coisa engraçada, porque quando a gente olha né, isso já não é mais verdade, porque às vezes a pessoa faz um vídeo até com a melhor das intenções, tá? E às vezes o próprio conhecimento, ela quer se meter em assuntos que não é da competência dela e acaba falando alguma coisa que não é verídica. E muitas vezes, também temporalmente, uma coisa que aconteceu no final de fevereiro já não se vale mais, às vezes são completamente diferentes. Quem defendia uma coisa há uma semana atrás está defendendo outra hoje. As coisas mudam todos os dias. Então, todo dia é um aprendizado. A gente fala assim, olha, a posição que eu tenho hoje é diferente, pode ser diferente de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Cada dia tem que ser estudado. A epidemiologia, ela está funcionando. A gente tem exemplos do H1N1, tem exemplos de coisas, mas não se aplica a essa. Essa é completamente diferente, é um vírus novo que ninguém conhecia. Então, é diferente de H1N1. Eu expliquei para vocês por que é diferente do SARS, por que é diferente do MERS. Então, esse é um ponto que a gente está todo dia. Quanto à minha opinião a respeito... e também, quando a gente identifica uma fake, etc., a gente, como sociedade, a gente comunica ao Ministério, tá? Porque cabe a eles, na verdade, eles não eliminam, né? Praticamente é impossível, você não tem como eliminar aquilo. Mas tem uma página do Ministério da Saúde, e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo também, que está enumerando ali o que é feio, o que não é, mas não dá, é impossível. Você falar, mas essa aqui não está ali. Não dá, é impossível. Como eu disse, às vezes os fakes se proliferam, não sei com que intenção, né? Porque todo mundo quer tirar algum proveito, quer ter seus 5 minutos de fama, tá? E assim por diante. E vai acontecendo. E esses 5 minutos acabam mesmo, porque o negócio prolifera de uma certa forma inacreditável. Inacreditável. Bem, a minha opinião. Vamos lembrar um pouquinho da história. A gente está vivendo uma história de escuridão novamente. O que é escuridão? Caramba, a gente não conhece nada. Eu conheço assim, porque um problema que até depois eu vou falar a respeito do diagnóstico,
é porque a gente não conhece. Então, quando a gente não está sabendo efetivamente o que está acontecendo numa determinada cidade, você tem que tomar as medidas mais de cautela maior precaução. Eu comparo assim, você vai entrar numa caverna escura, tá? E cheio de precipícios ali dentro da caverna. Você fala assim, ó, se você caminhar aqui, você vai ter 5% de chance de cair nesses buracos que tem dentro da caverna. Você vai entrar rápido, você vai manter do jeito que você vive normalmente, você vai continuar andando dentro da caverna? Não. Você vai dando passo a passo, verificando, com cautela, bem devagar, observando. É isso que a gente está vivendo. Então, cada dia dentro dessa caverna escura, a gente dá um passo bem lento, então quer dizer, com muita cautela. Então, muitas vezes, a vida não pode ser normal, você não pode continuar andando que você vai cair. Tá? E isso pode cair de uma certa forma que você morre. Esse é o grande porém. Então, as medidas que estão sendo tomadas, fala assim, poxa, mas vamos pegar os exemplos. Singapura, Coreia do Sul, a Alemanha não é um exemplo ainda, a Alemanha ainda está no começo, mas Coreia do Sul é um bom exemplo, mas é completamente diferente. Nós não temos a estrutura de diagnóstico que eles têm. Fala, por que a gente não tem? Gente, nada é produzido no Brasil, tudo é importado. Nós não temos um sistema de diagnóstico ainda, porque eu estou dependendo da importação de alguns reagentes. Então, isso é muito complexo. Então, lá eles produzem, aqui a gente importa. E muitas vezes eles estão produzindo para eles. Tá? Não vão mandar para a gente. Então, por mais que a gente esteja conseguindo comprar algumas coisas, a gente está com um problema bem complexo aí. Então, tá certo. Quando a gente tem, fala assim, você está entrando numa caverna sem conhecimento, sem saber exatamente o que está, você vai com a maior precaução possível. Você se prepara para o pior. Você, logo eu vou cair num buraco. Tá? Mas você vai palpando cada vez, dá um passinho até você conseguir sair dessa caverna. Atravessar, é uma caverna que tem uma entrada e uma saída. Quanto tempo vai durar isso? Não sei. Tá? Às vezes quanto mais conhecimento, mais luz você vai colocando nessa caverna, mais rápido você vai sair dela. Quanto menos conhecimento, e é aí que a ciência usa, para gerar conhecimento, é isso que a gente baseia em conhecimento científico e não em suposições ou crenças religiosas ou ideologias. Isso não pode acontecer, isso tem que acabar no mundo. Então, esse é o ponto. Acho que está certo, enquanto a gente não tiver, e eu acho que agora já é tarde um pouquinho para a gente implementar políticas de testar muita gente e a partir do momento que você identifica um grupo, você ir lá e restringir isso. Talvez em algumas cidades isso possa acontecer, mas acho que agora, com a estrutura que a gente tem de diagnóstico, acho que isso é impossível, então a gente tem sim que restringir ao máximo que a gente conseguir a circulação de pessoas, para evitar ao máximo a transmissão. A gente precisa de transmissão, fala assim, poxa, precisamos, porque em um determinado momento a gente tem que gerar pacientes imunes, pacientes que deixam de ser pacientes, na verdade, pessoas imunes, para esse vírus parar de circular efetivamente. Tá bem? Acho que é isso que é o que a gente tem para comentar aqui. Bom dia, João. Muito obrigada pelo aprendizado. Eu queria perguntar o seguinte, os pacientes assintomáticos, eles têm uma imunidade natural? Então, quando você explicou o mecanismo do sucesso reprodutivo estrondoso desse vírus, significa que as pessoas que não manifestam sintomas também apresentam essa mesma condição favorável, esse ambiente favorável. Então, a minha pergunta é, se as pessoas não desenvolvem sintomas, o que acontece com relação ao sistema imune deles? E a outra coisa, aproveitando, é que, independentemente de você manifestar um sintoma, nós estamos propagando esse vírus, né? E o Ministério da Saúde, aqui no Brasil,
não faz a estimulação do uso de máscaras, né, nas pessoas assintomáticas. Então, isso vejo uma contradição. Então, eu queria saber qual é a sua opinião, porque nos países asiáticos existe um hábito cultural de, mesmo quando você tem uma gripe comum, o correto é você não transmitir para as outras pessoas, né? Então, quando uma pessoa está com gripe, por exemplo, comum, usa máscara. E assim tem sido na Ásia, né, com relação ao corona. E aqui no Brasil, não. Não se recomenda o uso, eu acredito, pela falta deles. Mas não seria o correto qualquer pessoa ter que utilizar essa máscara, já que os testes para o corona são praticamente inviáveis, por enquanto, no Brasil? Obrigada. Então são duas perguntas aí. A primeira, vamos lembrar que a infecção e doença são coisas diferentes. Você pode estar infectado e não ficar doente, como falar assim, na questão ser assintomático, tá? E às vezes você tem uma resistência natural a determinadas infecções. Então, o que a gente chama de tríade epidemiológica, né? Hospedeiro, agente, ambiente. É um triângulo aqui, que a interação desses fatores é que provocam ou não a eficiência ou do hospedeiro ou do agente, né? No caso, o coronavírus. Então, o que acontece com pessoas, você fala assim, poxa, mas por que essas pessoas? Cada pessoa é um indivíduo diferente. Tá? A resistência natural, a capacidade imune, assim, não é porque o vírus é eficiente, ele é mais eficiente que os outros vírus. Vamos pensar assim, ele é mais eficiente que o SARS, mais eficiente que o MERS, em termos de replicação e adaptação à nossa célula. Mas isso não significa que ele vai se multiplicar, e até mesmo ele se multiplica. Mas essa questão de multiplicação, tá, tem a ver muito com a resposta imune do hospedeiro, o quanto que ele inflama, o que ele não inflama. Tá? Muitas vezes, o que a gente chama de imunopatogenia. Então, que é o quê? Não é o vírus que mata, e sim a resposta imune que causa uma inflamação e que efetivamente mata. Então, fala assim, nossa, mas a nossa resposta imune mata? Sim, é exatamente isso que acontece muitas vezes. E como é uma inflamação, pneumonia é uma inflamação, tá, gente? E todas as inflamações são IT, né? Mas do pulmão, a inflamação no pulmão se chama pneumonia e da pleura é pleurisia. São as duas que não tem o nome IT no final. Então, é uma inflamação, um processo inflamatório. O processo inflamatório é dado pelo hospedeiro, não é dado pelo vírus. O vírus não causa, né? Ele induz uma inflamação, mas a inflamação é dada por neutrófilos, por todas as células que chegam ali né, para combater aquela infecção. E muitas vezes são células, né, principalmente linfócitos citotóxicos, que acabam destruindo as células infectadas. Então, apesar do vírus ter uma estratégia de dar uma burlada nisso. Então, é uma característica individual de cada um. E não existe só a raiva que mata 100% dos seus hospedeiros. A gente viu no Ebola, que é uma doença de evolução muito rápida, que mata muito rápido os seus hospedeiros. A gente viu ali, em termos de letalidade, em torno de 30% a 35%, né, na epidemia de Ebola que a gente teve recentemente. Tá bem? A questão da proteção. Sim, a resposta é: toda pessoa com qualquer infecção respiratória, independente se é agora, se é depois, ela deveria usar máscaras. Para quê? Para eliminar principalmente a possibilidade dos perdigotos, né? É o que eu estou liberando agora no plantão aqui. Você começa a falar muito, gera perdigotos e gera pequenas partículas. Quando você espirra, quando você tosse, aquilo espalha. Se você está de máscara, ele fica contido ali, essas partículas. Você não vai reter o vírus, porque a máscara, o vírus é muito pequeno. Tá? Vamos lembrar, o vírus está ali com 120, 150 nanômetros de diâmetro. Então, você não vai impedir o vírus de sair. Você impede essas partículas de saliva, essas partículas grandes, os perdigotos, de contaminarem o ambiente. Então, sim, a resposta é: todos com infecção respiratória, independente se é coronavírus, se é ou os outros 19 vírus, nós temos 19 vírus circulantes, tá, que no Brasil, que causam infecções respiratórias.
muitos vírus. E sim, esse é o ponto. Fala assim, agora todo mundo usar, né? Aí é uma questão, agora está muito complexa porque a gente não tem máscaras, está faltando máscara para os profissionais de saúde, isso não é um problema só nosso, equipamentos de proteção individual estão um problema sério no mundo inteiro, e não é uma coisa assim, talvez daqui 2, 3 semanas, hoje as fábricas estão, muitas costureiras, máscara de pano resolve desse ponto de vista. Outra coisa, mas a máscara não impede a infecção, impede que você ponha a mão na boca, tá? Mas o uso, como usar, é tudo uma questão mais complexa, tá? A N95, o tipo de máscara, qual que é. Então, não é uma situação que você fala assim, sai para todo mundo usando de qualquer forma, tá? Usar vai principalmente proteger as outras pessoas, principalmente quando você está com infecção respiratória. Mas o problema é que nós não temos disponíveis e os preços estão absurdos. Bom dia, pessoal. Bom dia, João. Obrigado mais uma vez por essa colaboração conosco nessa discussão, João. Eu tenho visto alguma coisa, João, em relação aos kits de diagnóstico, não é? Me corrija, tá, se eu estiver falando besteira. Kits que detectam o RNA viral ou kits que detectam as imunoglobulinas. Ou seja, esses kits eles são passíveis de detectar a doença em diferentes fases, né? E aí eu me pergunto, você falou alguma coisa, mas eu não está claro para mim. Afinal de contas, o RNA viral, ele desaparece após um período e depois nós ficamos apenas com a consequência disso, no sentido do sistema imune do corpo estar respondendo, do organismo, ou outras consequências, né? Da presença inicial do vírus, mas essencialmente é isso. O RNA viral desaparece ou isso não está claro ainda? Até que ponto ele não pode mais ser detectado do organismo contaminado? Existem variáveis aí que às vezes a gente não tem como controlar. Quando você pensa num processo de diagnóstico, isso é até um motivo de uma aula inteira minha, quando você pensa, existem muitos gargalos, né, muitos abismos, e o primeiro deles é o período, quando está a colher a amostra de um determinado paciente. Então, por quê? O período onde você vai ter a quantidade de vírus, tá? O RNA viral livre, César, ele é degradado rapidamente, porque é um RNA de fita única, apesar dele ter uma estrutura muito complexa, que ele não é linear, ele tem N estruturas secundárias que acabam protegendo um pouquinho de degradação. Ele é rapidamente degradado. A proteína N, né, do núcleo capsídeo degrada rapidamente ele. Não protege efetivamente e degrada o RNA. Então o vírus está ali, né, protegido pelo seu envelope ali dentro. Então o que a gente detecta são partículas virais mesmo. Pode ser que um ou outro RNA que esteja ali ainda sem degradação, porque a gente vai amplificar só um pedacinho, né, no processo de RT-qPCR, então pode ser que ali você ainda detecte, mas é rápido. Então você tem que ter partículas virais. E como colher, onde colher, se efetivamente qual período de incubação desse paciente. Então, o que a gente precisa, e o teste hoje que a gente está usando de RT-PCR, a sensibilidade analítica, ou seja, quantas cópias na reação eu preciso ter para ele resultar em positivo, está entre 10 a 100 cópias. Então, a gente precisa ter, dentro da reação, de 10 a 100 cópias, em pensar que a gente usa 2 a 5 microlitros, dependendo do protocolo. Tá? Então, nesses 5 microlitros que a gente coloca na reação, é que tem que ter essas 10 a 100 cópias. 100 cópias, com certeza. Ter o gargalo, que é o gargalo de como colher, qual o período, e depois todo o procedimento que chega no laboratório, como extrair e tudo mais. Aí já é uma questão mais técnica. Então, esse é um ponto que... e esse período, ele dura bastante tempo. A pessoa dura até tranquilamente 10 dias, onde a gente consegue detectar o vírus, chega ao ponto de pessoas com graves, né, liberarem quantidades que chegam a 10 a 6ª, 10 a 7ª partículas virais
por ml de saliva, ou por ml de secreção. Então, é muita quantidade de vírus. Então, esse é o diagnóstico mais sensível que a gente tem, que detecta a presença do RNA viral, que está ali, muitas vezes, protegido pelo seu envelope, que é um envelope muito lábil. Ele arrebenta fácil, felizmente, né? Então, por isso que qualquer detergente arrebenta ele, por causa daquela bicamada lipídica de gordura que ele tem. Então, por isso que o sabão é muito importante. Então, esse é um ponto. Então, essa é uma técnica, essa é a técnica que na maioria dos laboratórios estão empregando hoje, tá, no Brasil. Agora, vamos lá. Existem 2 tipos de testes rápidos. Tem testes que detectam, sim, proteínas virais. Hoje nós já temos testes que detectam proteínas virais. Só que a sensibilidade analítica é muito menor. Eles conseguem detectar de 1.000 a 10.000 vezes mais vírus. Então, eu preciso de ter de 1.000 a 10.000 vezes mais vírus na nossa secreção para ele dar resultado positivo. Então, esse teste, quer dizer, a acurácia dele, tá? Ele tem um valor preditivo positivo, ou seja, quando o teste dá positivo, qual a probabilidade de ser positivo? É alta, só que o valor preditivo negativo, ou seja, a probabilidade de ser negativo, quando o teste dá negativo, é muito baixo. Então, quer dizer, a gente tem muito falso negativo. O outro teste que detecta IgM e IgG. Então, já tem, os testes combinam isso. Porque o IgM, como vocês sabem, mas não sei se todos sabem, mas é a primeira imunoglobulina a ser produzida, que ela não é tão específica, tá, quanto a IgG, porque ela vai passar por um processo de seleção ainda para selecionar as pontinhas dos anticorpos ali que são mais ávidos. Tá? Tem todo um processo de seleção até virar IgG, né? Mas mantendo aquele sítio de reconhecimento da proteína viral, do epítopo, que a gente chama. Então, o teste detecta tanto o IgM, que é a primeira linha de defesa, então que ela começa a ser produzida de 5 a 8 dias, né, pós-infecção. Então, mas só que ela vai ser detectada principalmente aos 10 dias pós-infecção, e aí ela perdura por um tempo, e aí começa a produção de IgG, e aí uma produção maior. Então, isso é feito no soro, é uma sorologia, né, estudo do soro, estudo dos anticorpos, os anticorpos presentes no soro. Então, isso aí é principalmente para verificar a infecção. Tá? Quando você tem IgM, a infecção ainda está presente, e a IgG, quando a IgM detecta IgG, você pode até predizer, tá, que a pessoa está imune, só que isso não elimina, isso vai depender muito de quando ela foi infectada, quando ela desenvolveu os sintomas, se desenvolveu. Então, é um ponto muito controverso ainda de como utilizar esses dados. Tá? Então, a minha preocupação e a nossa preocupação da Sociedade Brasileira de Virologia é justamente quando você tem um resultado negativo, você dar a impressão, né, para a pessoa, ou um resultado negativo na pesquisa do vírus, do RNA viral, ou um resultado positivo quando você tem um IgG, tá, de que ela não está transmitindo mais, que ela já está imune, ela não. Então, e sair por aí. Tá? É lógico, uma pessoa que teve sinais, ela já passou 15, 20 dias, tá, do aparecimento do sinal, você faz, ela não tem IgM e tem IgG, aí sim você, olhando o quadro como um todo, aí você consegue tomar uma decisão e falar, não, realmente você está curado, e é isso que é feito, tá, quando as pessoas são liberadas, e principalmente que ela não está eliminando mais o vírus na saliva. Bem? Obrigado, João. Bom dia, professor João. Bom dia, os presentes dessa reunião. João, agradecer mesmo a sua disponibilidade, a sua capacidade de comunicação conosco num tema tão importante. Faz toda a diferença nesse momento e nos sentimos muito perto, apesar de estarmos distantes nesse momento. João, eu queria fazer uma pergunta relacionada às subnotificações.
nas epidemias, a subnotificação parece ser algo normal, né? A pergunta que eu faço é possível essa subnotificação estar ocorrendo nesse momento? E se essa subnotificação, quer dizer, a ausência desses dados de diagnóstico, poderiam mudar a curva epidemiológica que está sendo predita pelos modelos matemáticos? Era isso. Obrigado, João. Vamos lá, eu me metendo em epidemia. A questão de subnotificação é por quê? Porque você só vai considerar efetivamente um caso positivo quando você tiver um diagnóstico laboratorial. Porque, como eu disse, são 19 vírus respiratórios circulantes. Nós estamos no outono. Outono é época do ano onde mais ocorre doenças respiratórias. Não só no homem, mas em animais também. Lembra-se, eu sou veterinário e tem uma doença que é transmitida muito mais do que esse vírus, que é a sinomose, e sempre dá um pico, como a gente faz diagnóstico lá, a gente dá um pico no outono. Então, as doenças respiratórias adoram o outono, e principalmente transição outono-inverno. O problema é assim, então nós temos todos aqueles dados que saem, são dados oficiais, ou seja, resultados de laboratórios oficiais. Alguns laboratórios já estão sendo credenciados, assim, como o dos meus colegas lá da UFMG, tá? Os resultados deles já estão sendo computados. Mas aqui, o nosso primeiro caso que foi diagnosticado aqui, ele não entrou na estatística. Então, ele não está ali. E todos os suspeitos que colheram material e estão na fila para receber um diagnóstico, tá? Há uma alta probabilidade deles serem positivos para coronavírus. Não. Por quê? Porque nós estamos, sim, nos protegendo contra outras viroses. Sim, quando a gente protege contra o coronavírus, a gente está também protegendo contra H1N1, contra todos os outros vírus respiratórios. Então, dessa forma, há uma subnotificação. Mas, até onde eu conheço, os epidemiologistas sabem disso, e pelo fato, e eles já têm também, de quantas amostras chegaram para diagnóstico, quantas deram positivas, quantas têm suspeitas, aí eles trabalham também com esse número. E eu acredito que foi esse número, tá? Que foi o número que gerou, né, todo aquele... não esqueci o nome da universidade agora, que foi toda aquela predição baseada nesses números que faz, num cenário otimista, do melhor possível, com quarentena muito rígida, e muitas vezes a gente não está seguindo, a gente vai ter 40 mil mortos. Tá? E num cenário onde, se nada for feito, a gente vai ter mais de 1 milhão de óbitos. Tá? E é um dado muito, tá, baseado em ciência. Tá? Não é um dado de especulação, com certeza não é. Então, o cenário é ruim. Eu torço todas as vezes para eles estarem errados, tá? Para que quem acha que é uma gripezinha está certo. Eu torço, porque eu espero que isso acabe assim, e depois, né, todo mundo possa bater na gente à vontade. Né? Vocês estavam errados, viu só? Espero que sim. Tá? Mas baseado em ciência, que é o que a gente faz, tá? A resposta é isso. Nós temos um cenário muito, muito grave aí pela frente. Então, falar que nós vamos ficar só 2 semanas, vamos voltar na Páscoa para juntar a família para comer ovo, não vamos. Não podemos. De forma alguma. Então, agora é responsabilidade a palavra, responsabilidade de cada um, tá? Em evitar a transmissão. Essa transmissão vai ocorrer, como eu disse, esse vírus é muito contagioso, ela vai continuar ocorrendo, mas a gente espera que ela ocorra o suficiente para o sistema de saúde ser compatível e tratar todo mundo adequadamente. Se tratar todo mundo adequadamente, o número de óbitos vai ser muito menor. Bom dia a todos.
Professor João Pessoa, obrigado pela aula rápida de virologia, foi bem interessante, esclarecedor. E eu gostaria da sua opinião, como virologista, sobre o tratamento que está sendo feito agora, né, nos trials da hidroxicloroquina e da cloroquina, né, mas na sua opinião como virologista, né, uma vez que ela já foi, né, um medicamento utilizado para outras doenças virais. E uma segunda pergunta, que eu imagino que ela não tem uma resposta tão trivial, até porque os estudos ainda não são tão, pelo menos até onde eu consegui ler, né, do processo de reinfecção, né, o quanto você tem essa mutação, se é que eu posso dizer dessa forma, e quanto qual é a chance, né, até onde se sabe, sobre a reinfecção. Então, obrigado. Bom, primeiro, a questão do tratamento não é minha praia, mas também estou lendo a respeito e discutindo. Hoje nós temos pouquíssimas informações. Os testes clínicos efetivamente estão sendo feitos agora, tá? Um grande número de pessoas com um N suficiente para a gente falar o quanto, e caso controle, alguns não estão recebendo, porque é dessa forma que a gente faz. A cloroquina, estão recebendo placebo, infelizmente a gente tem que ter isso, e estão usando em pacientes que têm uma evolução mais grave, não estão usando em todos os pacientes, aqueles que têm muitas comorbidades que já se sabe, esse paciente, a probabilidade dele evoluir para uma gravidade é muito alta, então estão usando nesses pacientes. A gente não tem efetivamente nenhum dado científico ainda de comprovação. Tá? Existe uma prática médica, isso foi usado com muitos antivirais, tá? Que é a prática assim, se eu não fizer nada, ele vai morrer. O paciente vai morrer, não tem, a evolução está grave. Então, existe uma prática médica, que eu não me lembro o nome científico para isso, mas eu brinco até, né? É a prática antes da extrema-unção. Tá? Depois disso é só a extrema-unção e aguardar o óbito. Então, existe essa prática de ser dado. Hoje parece que o Ministério, em casos graves, já está recorrendo a isso, porque também ele pode causar efeitos colaterais muito graves e levar o paciente a óbito por falência hepática, por uma série de problemas. Então, nós não temos dados. Acreditar naquele trabalho científico que saiu, quando a gente fala assim, é muito temeroso pelo N, né, pelo fato, a gente olha assim, um artigo, ele foi recebido num dia, ele foi aceito no outro e foi publicado no outro. E o autor é o editor principal. É meio complexo isso, né? Tem uma questão ética aí que precisa ser discutida. Mas, cientificamente, a gente ainda não tem dados concretos de efetividade. Tá? Tem várias sugestões virológicas do comportamento dele, porque para a entrada do vírus ele usa uma das vias endocíticas e precisa de uma certa alteração de pH do endocitoma para efetivamente completar a sua entrada. Então, quando você tem a cloroquina, parece que altera um pouquinho as condições do endossoma, e isso retarda um pouco a sua multiplicação. Mas ainda são só suposições, tá bem? Caramba, agora eu esqueci a segunda questão. Era sobre o processo de reinfecção e até que ponto se sabe sobre. Então, não se sabe. Tem um caso na China que foi documentado de reinfecção, ou seja, que o vírus estava detectado, depois eles detectaram anticorpos, ele ficou alguns dias sem detectar o vírus e ele passou a ser detectado novamente. Não sabemos se realmente é só uma reinfecção ou se aquele paciente passa por episódios, né, cíclicos de infecção que gerou quantidade suficiente para ser detectado ou não. Então foram pouquíssimos pacientes. Então a gente não tem dado ainda. Como eu disse, a gente tem dado dos outros
coronavírus humanos, são aqueles 4 que geram resfriado comum. Esses não causam imunidade duradoura. A gente fica sempre tendo casos. E não é por causa de mutação, é diferente do H1N1. O H1N1, pelo mesmo vírus, a gente tem uma imunidade duradoura quando a gente tem uma infecção natural. Mas o vírus modifica, né, a sua proteína de hemaglutinina, principalmente, e neuraminidase, as proteínas de superfície, tá, onde a sua resposta imune não é tão eficaz. E o vírus consegue se multiplicar e causar uma infecção. Então, são eventos diferentes. Aqui, o corona, o que se sabe é que causa, sim, o mesmo vírus, sem nenhuma mutação, ele causa reinfecção, os corona dos resfriados comuns, um dos 4. Esse, só o tempo dirá. Tá bem? Obrigado. Bom dia, professor. Eu moro no interior do Paraná e aqui está uma grande campanha da prefeitura para levar os idosos até os postos de saúde para fazer a vacinação do H1N1, a vacina da gripe, aquela que tem todo ano. Na sua opinião, o quão eficiente é isso? O que o professor acha disso? Assim? Porque o argumento que o secretário da Saúde diz se por acaso depois acontecer um número de gripes, a gente vai saber se a pessoa foi vacinada para H1N1 e por eliminatória a gente vai poder dizer que ela tem corona, né? Vamos supor. Aí, assim, eu acho super controverso. Eu queria saber qual que é a opinião do professor sobre isso. E muito obrigada. Bem, vamos lá. Partir da premissa que H1N1, H3N2 e o outro vírus B, são 3 vírus que compõem a vacina, eles matam muito. Tá? Muita gente até faz vídeos defendendo essa questão. Não, mas ninguém liga para a gripe, ele não mata. Mas a gripe, ele não satura o sistema de saúde. O problema desse vírus, que mata também bastante do coronavírus, é que ele satura o sistema de saúde pela evolução muito rápida e pelo período que o paciente fica internado, o período que ele fica dentro da UTI é muito longo, é muito maior que a gripe, que o H1N1 ou o H3N2. Então, esse é um ponto. A vacinação, ela vai, sim, é fundamental isso. A gente vê do ano passado, tá? Sobrou vacina. Nós não vacinamos os nossos idosos. Tá? Então, agora, por causa dessa campanha, por causa do medo, né, e às vezes até desinformação, as pessoas vão buscar a vacina da gripe. E acho que está certo, tem que buscar. Aí depende de cada prefeitura qual é o esquema, porque a partir do momento que você faz uma campanha de vacinação, você põe um posto de saúde onde vai aglomerar pessoas, você está indo contra tudo que é preconizado, e são idosos. Então, esse é um ponto fundamental agora, a sensibilidade das pessoas. Então, tem cidades que estão fazendo drive-thru, né, vacinando no carro, né, sem exposição para o idoso. Então, cada prefeitura está fazendo a sua estrutura. Então, importante é não aglomerar, com certeza. Quanto à questão de facilitar o diagnóstico, sim. Se você tomou a vacina, depois de 15 dias, você efetivamente, essa é uma vacina que funciona muito bem, ela protege muito bem, tá? Tem uma eficiência de proteção acima de 90%. Então, esses vírus, e a vacina desse ano, ela foi formulada com base nos vírus circulantes do Brasil. Foi uma coisa até inédita, porque antes a gente via o que era circulante no mundo. Esse ano nós tivemos uma vacina muito melhor para a gente aqui mesmo, né? O Instituto Butantan está de parabéns quanto a isso, para mudar isso e até convencer a Organização Mundial de Saúde que era necessário fazer isso. Então, nós tivemos isso esse ano. Então, facilita sim. Quer dizer, você já elimina, né, uma questão de que você não tem o H1N1, então a probabilidade de ser coronavírus, que está circulando, e isso vai ficando cada vez maior. Quanto mais casos nós tivermos, mais provável vai ser de um paciente estar infectado com.
Então, acho que está certo sim. Acho que não há uma controvérsia, é só raciocinar dessa forma aí, tá bem? Tá certo, professor. Muito obrigada. Bom dia, João. Bom dia, colegas. João, muito obrigado pela sua explanação. A minha pergunta é a respeito da resistência viral no ambiente, né? Muita coisa a gente tem visto esses dias, assim, uma série de fake news a respeito disso. Até ontem aconteceu um episódio muito engraçado, porque minha mãe mora em São José do Rio Preto e começou a chover lá, e ela estava muito preocupada com os vírus que estavam no ambiente, que ia para o rio e depois que ia para a torneira, né? Enfim, da propagação. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a resistência viral no ambiente. Obrigado, João. Vamos lá. Uma vez que eu falo de resistência viral, eu falo de estratégia de sobrevivência. Falar assim, vírus nus são mais efetivos do que vírus envelopados, porque os envelopes arrebentam rapidamente. Não depende. De uma forma geral, assim, vamos falando de virologia, os vírus nus, eles são mais resistentes ao ambiente. Então, se você pegar, dentre as infecções respiratórias, que é o foco aqui, nós temos muito rinovírus. Rinovírus fazem parte de uma família, na verdade, nem tem essa classificação mais, de uma família chamada Picornaviridae, não tem mais o rinovírus, porque ele distribuiu de vários gêneros, mas são vírus dessa família que são vírus nus. Esses vírus duram bastante no ambiente. Ele chega a durar mais de meses. O rotavírus, por exemplo, que causa infecção gastroentérica, ele pode durar 2 anos no esgoto. Então, a estratégia dele foi essa. E os vírus envelopados, eles, em contrapartida, eles são muito lábeis no ambiente. Isso todos os vírus envelopados, alguns mais, outros menos. Mas, só que dentro do hospedeiro, eles têm uma eficiência muito grande. As glicoproteínas dele não são tão imunogênicas quanto as proteínas do capsídeo do outro vírus. Então, tem uma série de eventos que dentro do hospedeiro, dentro do nosso organismo, ele tem vantagens. Então, ele teve que desenvolver estratégias, todos os vírus envelopados, ele teve que desenvolver estratégias, eles tiveram que desenvolver estratégias para serem transmitidos o mais rápido possível. Ou através de picada de inseto, ou através de injeção de agulha, beijo, sexo, né? Partículas. Então, uma série de eventos que facilitam a transmissão desse vírus para ele manter a espécie. Vamos lá. E eles não são muito lábeis, eles são muito lábeis no ambiente. Há muita controvérsia, quanto tempo ele é infeccioso. Há muita dúvida a respeito disso. Existem os trabalhos que foram feitos que simularam a concentração média de vírus na saliva, que infecta e pulverizaram esse vírus em diversas superfícies, tá? E conseguiram recuperar o vírus infeccioso, porque eles pegaram aquilo ali e infectaram células. Não é só a detecção do RNA viral. Detectar RNA viral é uma coisa. Você ter vírus, partículas infecciosas é outra coisa, completamente diferente. Então, eles conseguiram fazer isso. E verificaram que no ambiente, sem muita insolação, no ambiente normal, dentro de um ambiente fechado, esse vírus ele pode, no máximo, considerando desvio padrão, etc., ficar 9 dias. Mas, assim, é um caso extremo. A gente eu já trabalhei com coronavírus de felinos, de gatos, nossa, e era uma desgraça para manter esse vírus vivo. Aí eu falei assim, como é que esse vírus causa infecção no ambiente? Na célula, no ambiente laboratorial, a gente não consegue multiplicar esse vírus, porque ele morre muito rápido. A gente tem que ter um cuidado desgraçado para trazer de um laboratório para o outro. Mas uma coisa é o ambiente laboratorial, a outra coisa é a natureza. A natureza nos surpreende. Então, há ainda controvérsia, Wellington, quanto a isso. Mas a gente tem que pensar que ele não dura muito. Então, a partir do momento que a gente conseguir controlar a infecção, não tivermos mais casos eliminando o vírus, esse vírus vai ser eliminado do ambiente rapidamente. O João, você estava comentando, e eu sei da sua proatividade em, junto ao pessoal do hospital, em desenvolver, padronizar a ferramenta de diagnóstico aqui em Botucatu, no Hospital das Clínicas.
Você comentou há pouco que os colegas da UFMG, os dados já são computados nos quadros de epidemiologia, né? E por que o nosso ainda não está? Há algum processo de acreditação junto ao Adolfo Lutz? Como que é essa questão técnica? Sim, a Rejane, que na verdade, ela é uma professora lá do curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia do departamento, e que está à frente, né, ela teve autorização até da FCA e tudo mais para ficar à frente, porque foi toda a formação dela, e ela tem uma formação biomédica e de diagnóstico, então ela está à frente lá do Hemocentro. Então nós estamos juntos, mas ela ficou responsável por isso. O que está acontecendo é isso, nós já fizemos toda a documentação para isso, só que esse processo está bem lento também, porque vários outros laboratórios estão. Então, a nossa conversa, e não só dela, mas de outros laboratórios que estão fazendo, isso inclui a FAMERP, com o professor Maurício, que está à frente disso, a Paula Hall, que está junto com ele, que é do IBILSE. Lá nós temos o professor Paulo Inácio de Araraquara e outros que estão na mesma situação. São laboratórios que já faziam hepatite C, HIV, já tinham toda uma estrutura para fazer diagnóstico de doenças virais e agora estão comprando os insumos para fazer. Então está nesse processo, William. Então a gente ainda não tem esses dados computados, não sabemos quanto, mas o nosso intuito hoje é dar uma resposta rápida para o sistema de saúde local. Então, para o hospital, qual o procedimento, para o secretário de saúde, para o André, que tem feito um trabalho muito importante aqui na cidade, e exatamente, para tomar providências, e até mesmo aquele fato que eu comentei, é bom ter caso, porque a partir do momento que você não tem caso, né, você fortalece o grupo que defende que tem que abrir tudo. Porque fala, mas nós não estamos tendo caso, então para que ficar fechado? Então, esse é um ponto fundamental que agora eu acho que nós vamos dar a resposta. Como eu já comentei aqui também, a subnotificação, né, como disse, ela é muito alta, então, porque nós não temos. Então, a partir do momento que nós tivermos maior número de pacientes sendo testados, nós vamos sim ter, e aí isso é que vai determinar o que a cidade e a região vai fazer. Tá? Vamos esperar, sim, a comprovação e depois, se esses dados vão ou não ser computados oficialmente, tá? Essa não é uma preocupação nossa agora. Né? A preocupação nossa agora é dar uma resposta e ficar com o menor número de suspeitos. O suspeito, tá? Ele continua suspeito no nosso laboratorial. Oi, professor. Eu sou do 4º ano da biologia, licenciatura, e eu ainda não tive farmacologia, não tive as matérias que me explicariam bem sobre a minha pergunta. Eu não sei, o senhor, enquanto virologista, se conseguiria me responder isso, mas eu queria saber mais sobre a ação da hidroxicloroquina, se você sabe alguma coisa a respeito. Então, o que eu sei é justamente o que eu já comentei aqui. Ela parece alterar alguma característica do endossomo. Tá? Então, o vírus, para entrar dentro da célula, ele faz fusão com a membrana plasmática, joga o núcleo capsídeo, tá, para dentro e tem uma característica importante ali de endocitose também, dentro desse processo. E depende muito de pH. Tá? Então, muito do pH que tá sendo ali dentro do endossoma. Então, porque além da fusão com a membrana plasmática, ele faz fusão com a membrana do endossoma, que é o principal mecanismo. Tá? Em algumas situações ele faz fusão com a membrana plasmática, na grande maioria ele faz fusão com o endossoma, e entra com a endocitose. Eu não lembro se é via clatrina, tem várias vias endocíticas, tá? Que alguns vírus usam umas, outros viram outras. Mas ele parece alterar a composição conformacional da proteína S,
para ele fazer a fusão com a membrana do endocitoma, depende do pH, tá, que normalmente tem que ser acidificado, e se essa acidificação não ocorre, é o único conhecimento que eu tenho. Agora não tem nenhum outro, efetivamente, ele não é antiviral, ele não é uma molécula que age em alguma via bioquímica do vírus. Ele altera a célula e a célula não fica passiva à replicação viral. Tá? Então é um mecanismo antiviral indireto, não é direto. Ah, entendi. Muito obrigada. Do ponto de vista de quem não é da área, do ponto de vista leigo, a gente estava comemorando até muito tempo a ausência de casos confirmados na cidade. O senhor explicou em determinado momento que era importante ter algum caso confirmado na cidade. Como que fica essa questão? A gente tem que realmente ter casos da cidade, com questão de imunidade, como que funciona? Cara, essa é a grande dúvida nossa. Mas assim, pensando do ponto de vista virológico, epidemiológico, a gente tem que ter. E a palavra sempre tem que estar na nossa mente. Controle. Nós não podemos perder o controle. O que significa controle? Controle é termos um sistema de saúde, isso significa leitos de UTI, com respiradores e tudo mais, para atender a toda a demanda, tá? Para não termos que fazer a escolha de Sofia. Falar assim, olha, você é mais velho que esse, você vai para o respirador, né? Ou seja, você é mais novo, então a sua chance de sobrevida é maior, você vai para o respirador, o outro você condena à morte. Então, para a gente não ter que, o sistema de saúde não ter que fazer essas escolhas, eu não me imagino, né, na linha de frente, no front, com 2 pacientes precisando de respirador e a gente tem um só. Ou com 10 pacientes precisando de respiração forçada e a gente ter um equipamento apenas. É isso que a gente tem que evitar. Esse é um ponto. Tá? A questão é, temos que ter o achatamento da curva, a gente tem um limite aonde ela pode chegar. Esse limite é o sistema de saúde. O sistema de saúde está sendo adaptado. Tá? Muitos já conseguiram, muitos leitos, muitos respiradores. Tá? Então, o que acontece? A gente vê os exemplos, né, de Espanha, de Itália, que saiu do controle. A partir do momento que saiu do controle, você tem muito mais óbitos do que deveria. Então, esse é um ponto fundamental. A gente tem que se preparar para o pior. Tá? O pior é esse cenário. Então, se a gente sabe que esse cenário é muito ruim, vamos achatar a curva ao máximo. Só que é praticamente impossível você eliminar. E é ruim também. A gente pensar assim, nós vamos colocar Botucatu dentro de uma bolha. Tá? Ninguém aqui dentro está infectado. A gente vive dentro de uma bolha. Tá? Se a gente estivesse dentro de uma bolha e tudo funcionando, ótimo, mas a gente não está. A gente tomou medidas drásticas. A prefeitura corretamente, vamos lembrar disso, a Secretaria de Saúde corretamente fechou. Isso não é corona. Isso é boca seca mesmo. Fechou todo o comércio, vocês sabem muito mais do que eu, às vezes acompanham o que está acontecendo. E a gente precisa de caso. Uma para justificar todos esses procedimentos, por quê? E a outra é também para falar assim, olha, não, o vírus está circulando na cidade, nós vamos diminuir o máximo a transmissão, mas ela, infelizmente, ela vai ocorrer, por mais que a gente vê isso em países, fala assim, mas a China conseguiu. China, Coreia do Sul, são estruturas de sociedade completamente diferentes da nossa, o comportamento, a cultura é diferente, como até a Silvia colocou, lá a pessoa que ela tem o mínimo sinal de resfriado, ela já coloca uma máscara para não contaminar outras pessoas, isso já faz parte da cultura. A partir do momento que o governo pede alguma coisa, todos se prontificam
O teste é feito, então eles conseguem sim, tá, deixar essa curva muito baixa. Eles estão tendo casos, sim, mas muito baixa, eles estão com tudo controlado. Não é assim, quanto tempo isso vai durar? A bola de cristal. Os especialistas aí, isso há controvérsia também, mas a gente espera um cenário bem triste para os próximos. Assim, se a gente conseguir achatar, quando a gente achata a curva, o que acontece? A base dela fica mais larga, é óbvio. Você tem uma curva assim, a base é pequena e alta, a gente não pode chegar aqui. Só que quando você atacha, a base aumenta. Essa base é tempo, ΔT. E aí esse ΔT pode chegar a 3 meses. Tá? E um ponto fundamental que eu ouvi também ontem, e eu gostei muito da posição, não lembro quem falou, é falar assim, olha, todo mundo fala, a recessão vai gerar mais morte do que o vírus. A recessão, depois, é morte a prazo. Hoje nós temos que evitar as mortes à vista. A morte à vista é pelo coronavírus. A morte a prazo, você vai ter tempo, tá? E a sociedade toda vai ter que se empenhar para diminuir essas mortes por fome que todo mundo está pregando. Aí a sociedade vai ser muito importante. A sociedade como um todo, ela vai ter que participar desse processo. Tá? Então, as mudanças que estão aí no cenário, tá? Eu não sei como compartilhar aqui com todo mundo, mas tem um texto bem interessante, tá? Que eu acabei de ler agora, né? Depois eu posso até compartilhar, não sei, no grupo lá do Instituto de Biociências, mas é um texto bem interessante que comenta todos esses aspectos aqui também, de uma forma muito coerente. Então é isso, gente. A gente vai chegar no ápice dessa curva e vamos começar a cair. Ela só vai começar a cair quando tivermos imunidade, quando tivermos menos circulação, ou ao ponto de chegar como, não podemos saber, mas pelo menos os dados oficiais da China, tá? Que fecharam absurdamente, e eliminaram, limparam tudo e conseguiram, pelo menos na Wuhan, toda a província ali, conseguiram eliminar, mas nós não vamos eliminar esse vírus do mundo. Não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que ele se torne o 5º vírus persistente, o 5º coronavírus persistente no humano. Não aconteceu com o SARS, não aconteceu com o MERS. O SARS desapareceu, o MERS desapareceu. Tá? Ainda há casos, mas aquilo que eu já comentei para vocês, a transmissibilidade dele é baixa, então não é o que acontece com esse. Então, há muita probabilidade de que esse vírus se torne agora persistente, infectando o homem por muito tempo. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez o professor João Pessoa pela disponibilidade em participar dessa discussão. Agradecer também o Enzo. Na verdade, essa ideia surgiu, viu, professor João, do Enzo, depois em contato com a professora Adriane, articularam essa atividade. E eu acho que fica aberto aí, foi uma boa experiência, no sentido de que possamos fazer outras rodadas de discussão parecidas com essa, discutindo aí temáticas relacionadas com essa crise que vivemos no momento. Então, mais uma vez, João Pessoa e todos os envolvidos, muito obrigado pela colaboração. João, eu agradeço novamente a sua participação. Tem gente pedindo para você colocar o link desse texto que você citou agora. E como o professor César disse, nós vamos procurar fazer outras dessas discussões em diferentes temáticas associadas ao Covid. Então, bom dia para todos vocês. Obrigado, João. Obrigado, Adriane. Um abraço a todos. Obrigado também, pessoal. Vamos lá. E qualquer dúvida maior, pode colocar lá no WhatsApp, né? Às vezes a gente recebe algumas perguntas bem engraçadas ali. Na medida que eu tiver tempo, eu vou respondendo. Tá bem? Obrigado a todos. Peço desculpa, às vezes foi uma palestra mais técnica, mas como era para a comunidade da Unesp, muitas vezes, não sei se eu me fiz entender, mas é só para vocês verem que o resultado final é que esse vírus é muito perigoso. Tá bem? Um abraço a todos.